iremos falar sobre a criança e a literatura infantil. Bora lá! Trabalhar com os textos de literatura infantil não pode ser meramente a trabalhos escolares, sob o viés pedagógico, lembrando que é indispensável ser igualmente uma prática prazerosa. Você não pode pegar a literatura infantil e trabalhar apenas os contextos que você quer em cima do segmento em que você está trabalhando com a criança. Você precisa trabalhar a literatura infantil em sala de aula de forma prazerosa, que isto estimule a criança a ser um bom leitor, porque a função da literatura infantil é para trazer alegria, conhecimento, porém de forma prazerosa. Então, se a gente ficar fechado na questão de transmitir conhecimento ou buscar somente colocar a literatura infantil como forma de avaliar os conteúdos dados, isso não vai dar muito certo nas suas aulas. O que você precisa fazer e ter em mente, professor, é que esta aula tem que ser prazerosa, tem que dar alegria às crianças. Continuando. Ao escutar a história lida pelos alunos em casa e na escola, por sua vez, estabelece grande fonte de informação sobre as várias formas culturais de lidar com as emoções e as questões sociais, construindo, assim, para a formação integral da criança. Lembrando que agora, como nós estamos na atualidade, a concepção de criança é aquela concepção de proteção integral. Então, portanto, nós precisamos lembrar de que as questões sociais, elas interferem na relação com a criança. Isso precisa ficar bem claro, professor. E isto também faz parte da literatura infantil. Agora nós vamos ver a análise dos textos narrativos. Os clássicos infantis. Os textos dos clássicos infantis fizeram sucesso quando foram publicados naquela época. Vocês lembram o que nós explicamos na aula passada? E fazem sucesso até hoje, nos dias atuais. Favorecem momentos de prazer. Vocês estão lembrados que alguns textos, alguns contos de fadas, eles foram transformados em filmes. Principalmente aqueles filmes lindos, todos aqueles clássicos, não é verdade? Então vamos lá. Vamos analisar agora uma fábula, A Raposa e a Cegonha. A raposa e a cegonha mantinham boas relações e pareciam ser amigas sinceras. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e, por brincadeira, botou na mesa apenas um prato raso, contendo um pouco de sopa. Para ela foi tudo muito fácil, mas a cegonha pôde apenas molhar a ponta do bico e saiu dali com muita fome. Sinto muito, disse a raposa, parece que você não gostou da sopa. Não pense nisso, respondeu a cegonha. Espero que, em retribuição a esta visita, você venha em breve jantar comigo. No dia seguinte, a raposa foi para pagar a visita. Quando sentaram à mesa, o que havia para jantar estava contido num jarro alto, do pescoço comprido, a boca estreita, no qual a raposa não podia introduzir o bico. Tudo o que ela conseguiu foi lamber a parte externa do jarro. Não pedirei desculpa pelo jantar, disse a cegonha. Assim você sente no próprio estômago o que eu senti ontem. Moral da história: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vocês lembram que na aula passada a fábula introduziu no contexto social alguns provérbios?
Então, os provérbios que a gente sempre ouviu desde criança, ouvia da vovó, ouve até hoje, eles vêm da moral da história das fábulas. Vamos à próxima? A Formiga Boa, de Monteiro Lobato. Houve uma jovem cigarra que tinha de chiar ao pé do formigueiro. Só parava quando cansadinha. E seu divertimento, então, era observar as formigas na externa faxina de abater as tulhas. Mas o tempo passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passavam o dia todo cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo, em seu galho seco e metida em apuros, deliberou-se socorrer-se de alguém. Maquitolando com uma asa a arrastar, lá se foi para o formigueiro, bateu, tch, tch, tch. Apareceu uma formiga, friorenta, embrulhada no chalinho de painho. "Que quer?" perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama. "Venho busca de agasalho, mau tempo não cessa e eu vivo ao relento." A formiga olhou-a de alto a baixo. "E que fez durante bom tempo que não construiu uma casa?" A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse: "Eu cantava, bem sabe." "Ah!" exclamou a formiga, recordando-se. "Era você, então, que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas?" "Isso mesmo, era eu." "Pois entre, amiguinha, nunca podemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dissemos sempre: que felicidade temos como vizinha tão bela cantora. Entre amiga que aqui terá cama e mesa durante o mau tempo." A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser alegre, cantando dos seus dias de sol. Na fábula de La Fontaine, a cantoria era trabalho de vagabundo. Aqui, na fábula de Monteiro Lobato, a cantoria teve um outro enfoque, teve uma importância na vida do outro. Aqui encerra este capítulo e vamos para o próximo vídeo. Olá! Agora, nesta aula de hoje, nós abordaremos os objetivos da literatura infantil na constituição do indivíduo. Bora lá? A literatura infantil tem a finalidade mais abrangente, que é de educar, instruir e distrair e divertir. Mas vocês estão lembrados que na aula anterior, o que abordamos aqui foi a questão de não usar a literatura infantil apenas como propósito pedagógico? Então isto a gente precisa se policiar, ok? Portanto, devemos criar vários outros objetivos que contribuem para a construção emocional do indivíduo. Despertar a curiosidade intelectual. Quando nós estamos contando os contos, as fábulas, as lendas, o mito, a gente precisa, ao trabalhar estes temas, fazer com que a criança tenha a curiosidade. Não é já contar e pum, já acabou a história. Não, é fazer com que aquilo se crie, aguce uma curiosidade, faça o exercício da escuta. Mas isso tem que ser, professor, precisa lembrar disso, ele precisa ser bem prazeroso. Também não pode ficar no lenga-lenga, só na enrolação. Precisa ter um equilíbrio. Aqui, com a literatura e com os clássicos, dá para a gente trabalhar esse despertar intelectual. Propor momentos agradáveis. Então, quando for fazer uma leitura com a criança, principalmente a criança se dispersa muito. Então a gente precisa
ter esse momento aqui, ó, precisa ser agradável, não pode ser uma chatice, não pode ser uma obrigatoriedade, porque senão a gente não vai conseguir atingir o objetivo de formar leitores que tenham aquele senso crítico, que é o que a disciplina propõe. Ampliar vocabulário e ampliar repertório de conhecimentos. Conforme a gente vai fazendo a leitura, os termos, principalmente quando é histórias antigas, que você tem aqueles termos que as crianças não dominam nos dias atuais, isto é ampliar vocabulário, fazer com que ele faça essa associação do que está escrito lá na fábula, lá no mito, lá nos contos de fada, com as palavras que eles têm hoje. Esta associação, a literatura infantil, ela permite muito que a gente faça esse exercício com a criança. E quando você amplia o vocabulário, logicamente você está ampliando o quê? O repertório de conhecimentos, porque uma vez aprendido, não se esquece. Estimular a criança a julgar o que vê, lê e ouve, para o uso de senso crítico. O que a gente pode fazer neste objetivo? É fazer com que a criança, quando você está contando as histórias, quando você está relatando ou fazendo a leitura de um mito, ele consiga perceber, ele consiga construir perguntas e ele consiga fazer essa criticidade. Nossa, antes era assim, mas agora isso não é assim. Quando a criança começa a falar isso, mas eu nunca vi assim. A minha mãe não contava assim. Ele já está fazendo esse julgar aqui, ó. Quando ele começa a fazer as perguntas e a colocar elementos que ele nunca viu assim, que os pais não leem assim, ele já está fazendo esse uso do senso crítico que a gente coloca aqui da questão dos objetivos da literatura infantil, ok? Os objetivos gerais do trabalho pedagógico com a literatura infantil é criar o hábito de escutar histórias, favorecer momentos de prazer em grupo. Então, quando você está lá na sua sala de aula e você já fez os de cima, tá? Você já conseguiu cumprir todos os objetivos de cima. Você está num ambiente agradável, você já está falando da questão da ampliação de repertório. Então, isto tudo, gente, este conjunto de objetivos tem que favorecer o quê? Momentos de prazer em grupo. E o trabalho do professor é de mediador deste processo de construção de conhecimento, no sentido de que, vocês sabem, trabalho em grupo, com crianças, cada um tem o seu tempo, então fica aquele falatório, aquela coisinha, acaba se saindo do foco. E vocês, como mediador, tem que fazer eles retomarem de forma prazerosa, de forma alegre, ao que está sendo trabalhado, ao que você está oferecendo para a criança naquele momento. E isso tudo enriquece o imaginário infantil. Então, se você consegue fazer com que a criança preste atenção na aula que você está dando, quando você está falando de lenda, quando você está falando de mitos, quando você está falando de fábulas, você está proporcionando para ele uma gama de oportunidade para que ele enriqueça esse imaginário infantil. Isto tudo, professor, vai fazer o quê? Vai contribuir para o desenvolvimento da aquisição da linguagem. Pois, quando a gente trabalha esta literatura infantil, esses temas, estes contos, lendas e mitos, a gente está fazendo o quê? A exploração dos sons, a gente está fazendo o quê também? Ampliando o universo fônico. Por quê? Quando você estiver lendo para uma criança, você não pode ler e pronto. Não, você tem que estar em entonação, você tem que se preocupar com as pausas. Isso tudo atrai a atenção
atenção da criança, mudar o tom da voz, a forma como o outro está falando, quando for um e quando for outro, tentar modelar este som. Para quê? Para quê? Para que ela observe e tenha essa ampliação do universo fônico, que é através da oralidade que ela vai construir isto. E a ampliação do vocabulário, maior competência na construção de frases. Quando você trabalha a literatura de uma forma prazerosa, de uma forma que atrai a atenção da criança, você vai perceber no decorrer dos anos que ela vai construindo, ela mesma vai se organizando e construindo essa formulação de frases, de elaboração de história, ok? Então, a gente encerra aqui este capítulo e vamos ao nosso próximo. Até mais! Olá! Vamos agora ao nosso último vídeo deste módulo. O papel da escola para o desenvolvimento da literatura infantil. Com a literatura infantil, a criança tem acesso aos novos modos de significação, novas vivências, fazendo com que ela entenda melhor seus sentimentos, emoções e percepção. Agora, o que a escola tem a ver com isso? Como que a escola, para o desenvolvimento da criança, vai utilizar da literatura infantil para atingir esse desenvolvimento? Então, conforme nós já vimos nas outras aulas, a gente consegue perceber sim qual é a importância desta disciplina na formação da criança e posteriormente na vida adulta dela. A literatura infantil é um procedimento facilitador para despertar o prazer pela literatura. Por que isso? Quando você está trabalhando, trazendo a criança para o mundo da imaginação, ela está fazendo que processo? Ela está fazendo um processo de sair dessa condição dela que ela está aqui e fazer a mente dela voar. O professor da educação infantil, ele tem esta função e ele sabe conduzir isto muito bem. O que vocês precisam se apropriar é desta forma. Como eu vou conseguir fazer com que meu aluno tenha esse interesse pela literatura? Um dos pontos, professor, que eu deixo aqui em destaque é o professor também se interessar pela literatura. Porque quando a gente se interessa e faz com gosto, o outro percebe. O outro consegue te dar atenção. Esse outro pode ser tanto um adulto quanto criança. E a criança, você tem mais dificuldade ainda de reter a atenção dela. Se você não gosta de ler, se você não se interessa por nenhum clássico, por nenhum conto, a sua criança, o seu aluno, vai ter dificuldade de interpretar e de ter este prazer ao ouvir as histórias lidas. Portanto, a gente precisa ter o gosto, sentir o prazer deste tema, ok? Neste sentido, os livros infantis da atualidade são compostos por textos escritos e por ilustrações, e é necessário ofertar à criança mediante a sedução. Voltamos no mesmo ponto. Nós temos que seduzir a criança para que ela goste de leitura. Mas como que vamos seduzir se a gente próprio não se seduz? Então, primeiro este exercício. Professor, precisamos ficar atentos. Vamos exercitar o gosto pela leitura, vamos criar o hábito de ler. E aí nós vamos conseguir trazer as crianças para esta sedução aqui, ok? Isto começa desde a educação infantil até o ensino fundamental. Despertar esse gosto pela literatura é uma tarefa árdua da escola, porque nós vivemos num contexto de muita informação e a criança, o que a criança faz com esse monte de informação? Será necessário mesmo
que tenha essa leitura? Será que essa leitura é importante, já que ele pode adquirir essa informação a qualquer momento? Aí, professor, mais uma vez é a sua função. A função de fazer com que estas informações se transformem em conhecimento. E a literatura é uma base para isso. Okay? No momento atual, as críticas que a literatura infantil recebe é em relação às características mercadológicas, além do projeto educativo. Existe aí dois preconceitos que precisam ser superados. Um deles é sobre a venda de livros, sem priorizar a qualidade, e o outro é que a literatura seja somente um caráter pedagógico, esquecendo da questão do prazer pela leitura. Então, quando a gente for escolher um livro para as crianças, precisa compreender se esse livro ele é de qualidade, se ele tem um linguajar adequado para aquela faixa etária, para aquele nível de segmento educacional que você está trabalhando. E o caráter, como a gente já falou em todas as aulas, não pode ser só de cunho pedagógico, ok? E com isso, nós temos o quê? O desenvolvimento da literatura infantil no espaço escolar. Faz com que a função do professor abra caminhos e indique a maneira como fazer. Dessa forma, é necessário o reconhecimento do papel de mediador e facilitador do processo cognitivo. Professor, precisa sempre lembrar disso. Eu sou o instrumento facilitador, mediador do processo do conhecimento. De toda essa informação que se existe nesse mundo, eu, professor, tenho que ter clareza que eu sou o mediador deste processo. Ok? Aqui concluímos a nossa disciplina de literatura infantil. Espero que tenha se apropriado. Espero também que leia o guia didático para que consiga ampliar mais esta visão de mundo de vocês, ok? Bons estudos, até mais!